Antes de passarmos a palavra, gostaria apenas de dar uma orientação aos irmãos. Nós temos bastante gente e ainda algumas pessoas chegando. Então, na sua fileira, se você puder não deixar espaços vazios no centro da fileira, então você pula para ocupar o centro ali, ou as laterais de cá, as laterais de lá, para liberar as pontas. E assim aqueles que ainda estão chegando poderão se assentar, poderão estar conosco aqui. Nós estamos com a igreja bem cheia, tanto aqui embaixo quanto lá em cima, eu estou percebendo. Coisa boa. Então vamos tentar acomodar a todos. Gostaria de chamar o reverendo Weber Campos Júnior aqui. Gostou da ênfase no Júnior? Irmãos, reverendo Weber Campos, para aqueles que não puderam estar aqui hoje pela manhã, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali em Santo André, Igreja Presbiteriana de Santo André, e tem servido a nossa denominação já há algum tempo, não só na área pastoral, mas também na área de ensino, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, também como escritor de livros, contribuindo nessa área da produção teológica, na produção de artigos acadêmicos, e tem sido uma alegria desfrutar esses dias aqui com ele, não só com ele, mas também com a sua esposa. A Nathalie está aqui, a Bianca, o Samuel, a Nicole. Oi, Nicole, tudo bem? A Nicole está ficando minha amiga, aí eu falo assim: oi, Nicole, tudo bem? E é uma alegria tê-los aqui conosco. Pastor, Deus use a sua vida, que possamos ver a Cristo mais uma vez. Amém. Irmãos, esta é a minha última oportunidade de falar-lhes neste aniversário, e eu não podia deixar de falar de algo que é caro ao meu coração, que é entender aquilo que tem sido falado e dito como o coração do Evangelho, que é a doutrina da justificação pela fé somente. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, e eu quero convidar você a ouvir a leitura, que eu farei dos versos 9 até o 25, e convidar você a refletir sobre a maneira como Paulo vai aplicar a história de Abraão às nossas vidas hoje. Romanos capítulo 4, versos 9 a 25, diz assim: Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Oremos mais uma vez.
Senhor, estamos celebrando o Teu nome, as glórias da Tua redenção, e agora acabamos de ler uma passagem que trata de uma doutrina que é muito cara à nossa tradição, à nossa fé. Pedimos que ela não seja apenas ouvida como a mesma coisa que a gente já sabia, mas que ela seja ouvida como repleta de novidades que acrescentam ainda mais à beleza da obra de Cristo por nós. Faz-nos meditar sobre a justificação operada pelo Senhor e ajuda-nos, Deus, a crescermos no apreço pelo Teu amor e pela forma como o Senhor nos livra da condenação, sem deixar de castigar pelo pecado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a justificação pela fé é uma doutrina que marcou a reforma protestante do século XVI, e eu creio que seja importante a gente repetir algumas coisas que marcam a nossa tradição. Então, neste aniversário, neste domingo, eu escolhi meditarmos sobre uma doutrina que deveria ser bem conhecida nossa. Eu confesso que eu acho que a maioria dos evangélicos não a conhece tão bem. Ele fala de perdão de pecados, mas não é muito comum ouvir entre os evangélicos acerca da imputação da justiça de Cristo a nós. Eu quero, nesta noite, falar sobre como Paulo vai explorar essa justiça, mas especificamente, o que é a fé? Qual é o papel da fé na hora de Deus nos justificar? Por que Ele exige apenas fé e não que nós vivamos de um jeito agradável a Ele, para que Ele nos aceite? Por que a fé somente? Por que isso foi um marco da reforma protestante? Eu conversava com o pastor Mateus, o pastor Silvio e os demais presbíteros na hora do almoço sobre como às vezes a gente lê cartas por pedacinhos e não lê o contexto inteiro, não é? E é uma pena, porque seria excelente eu ler Romanos, mas ler Romanos todo aqui, eu ia tomar cerca de 1h30 a 2 horas antes de começar a expor. Então, para que a gente ganhe tempo, eu quero lhe dizer que Paulo começa a tratar da doutrina da justificação no final do capítulo 3, a partir do versículo 21, e duas coisas que ele explora, que nós vamos falar nesta noite, são as implicações dessa doutrina, especificamente nos versos 29 e 30 do capítulo 3, ele diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Aqui ele está dizendo que a justificação pela fé é disponível para todos, não existe distinção. E a gente vai ver que no capítulo 4, especificamente dos versos 9 até o 17, Paulo vai explorar, expandir essa ideia, de que não há distinção, de que ele alcança gente de todo tipo. Uma segunda verdade que ele expressa no final do capítulo 3, especificamente no versículo 31, diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. O que ele está dizendo é que a justificação pela fé não desonra o Senhor. Ele não diz assim, vamos jogar a lei no lixo e vamos simplesmente perdoar vocês. Pelo contrário, ele providencia uma forma de punir o pecado no seu Filho Jesus Cristo, e ainda assim perdoar você, de tal forma que Deus se mostra justo, porque Ele puniu o pecado, e justificador, porque Ele salva você. Então a justificação pela fé, ela honra o Senhor, porque ela confirma a lei, que é a expressão do caráter de Deus. E Ele vai expandir isso também no capítulo 4, na parte final do capítulo que a gente vai expor. Então o que eu vou fazer nesta noite, são basicamente duas grandes partes. Eu vou tratar primeiro da justiça, que não faz distinção entre pessoas, do verso 9 até a primeira parte do verso 17, e depois da segunda parte do verso 17 até o 25, eu vou falar da natureza da fé justificadora. Eu vou gastar mais tempo com essa segunda parte, porque eu quero que a gente aprenda um pouquinho sobre a fé, tá certo? Então, vamos começar falando sobre uma justiça que não faz distinção. Para as crianças que estão ouvindo o pastor Eber falar, distinção significa fazer diferença de pessoas. Significa que a salvação de Jesus, ela não faz diferença, ela não salva só gente de um tipo, ou gente grande só. Ela não salva só gente de uma cidade, de um povo, ela salva gente de toda parte. Ela não faz distinção.
Paulo começa aqui, a partir do versículo 9, mostrar que a justificação que alcançou a Abraão e a Davi, que são dois personagens que ele cita no começo do capítulo 4, ela também está disponível aos incircuncisos. Você poderia pensar assim, Abraão e Davi, aí estão dois homens top, né? Abraão e Davi, pensa bem, Abraão e Davi são heróis da história de Israel, mas eles não são retratados como heróis aqui, porque Deus não os justificou por obras, Deus os justificou pela fé. Então agora, Paulo vai começar a mostrar que não só justificou os de sangue azul, os judeus, mas também os incircuncisos, os que não são da linhagem de sangue judaico. Então, nos versículos 9 e 10, até o versículo 12, ele vai mostrar que o próprio Abraão não foi justificado quando ele já tinha sido circuncidado. Pelo contrário, aconteceu antes a justificação aconteceu antes da sua circuncisão. Ele usa o argumento cronológico. A gente leu na liturgia o capítulo 15, que é quando ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Só no capítulo 17 é que ele vai aplicar o selo dessa justiça, que é a circuncisão. Isso aconteceu cerca de 14 ou 15 anos ou mais. Pelo menos 14 anos de diferença entre os capítulos 15 e o 17. Portanto, a ideia é que quando Abraão foi justificado, ele não foi justificado enquanto um homem circuncidado. Ele era, na prática, um gentio. Ele ainda não havia recebido o sinal da circuncisão. E ainda assim, ele foi justificado pela fé. Então todo tipo de gente, judeu e gentio, pode ser justificado pela fé, pois Abraão foi justificado antes do cumprimento da lei, que é a circuncisão. É isso que ele vai dizer nos versos 11 e 12. Então olha comigo para o verso 11, ele vai mostrar aqui, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Por quê? Para que ele se tornasse o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Então por que Deus fez questão de justificar Abraão antes da circuncisão? Paulo vai dizer, para que ele se tornasse o pai dos incircuncisos, mas que creem, os gentios, gente como a gente, tá? Mas no versículo 12, ele vai mostrar como Abraão também é o pai da circuncisão. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai. Então, a ideia aqui é que a circuncisão, ela não é uma vantagem religiosa diante de Deus, mas ela também não é um empecilho. Se judeus creram, eles também foram justificados. Por quê? Porque o fator determinante é a fé, e não a que grupo você pertence. Essa primeira observação, essa primeira parte do nosso texto, creio eu, tem uma importante aplicação que eu chamaria de catolicidade antropológica. Essa expressão não é minha, ela é conhecida na história da igreja. A ideia de que nós somos uma junção de gente diferente, e é necessário que seja assim. A justificação divina, se ela atinge a judeus e a gentios, isso significa que justificação não é para um tipo de gente. Então, exemplo disso é que igreja não é um lugar de gente certinha. Às vezes as pessoas têm essa expectativa. Fui para a igreja e encontrei lá, pessoal, gente de bem, sabe? Não é só para gente de bem. É para gente complicada mesmo. É para gente quebrada, é para gente esfacelada, é para gente com o coração partido, é para gente mais firme, é para gente menos firme. A gente não deve fazer da igreja um lugar de gente parecida, sabe? Eu estava ouvindo o pastor Mateus narrar um pouco do que Deus tem feito na vida da Igreja Presbiteriana Redenção nos últimos 7 anos, e me alegra muito que hoje ela é mais diversificada, pastor. Hoje ela é mais diversificada. As pessoas não chegam aqui e dizem assim, só tem jovem. Talvez no começo sim, mas agora não. Agora não. Né? Isso é muito precioso, porque isso revela um pouco dessa justificação que não faz distinção, tá? Então, a gente não deve almejar homogeneidade na igreja. A gente não deve pensar assim, vou trabalhar com aquelas pessoas que têm esta afinidade, porque isso não torna a beleza da igreja evidente. A beleza da igreja só é evidente quando pessoas que não têm afinidades se juntam.
Aí você fala, uau, só a igreja vai fazer isso. Então não pense que você tem que se colar em gente que é parecida com você, que é a nossa tendência de fazer amigos. Eu lamento te dizer, mas seus amigos são muito parecidos com você, por isso você gosta deles. O nosso amor muitas vezes é egoísta, sem a gente perceber. A gente tem afinidade com as pessoas, elas são parecidas conosco, e a gente fala, gente boa porque você gosta das coisas que ele gosta. O cara é gente boa, mano, mas é porque você não percebe que você está se projetando nos seus amigos. Agora faça um esforço de pensar assim, eu quero ter amigos que são muito diferentes de mim, mas foram remidos pelo mesmo Cristo, foram justificados pela fé, para que as pessoas vejam que no meio do meu círculo de amigos não há distinção. Meio esquisito aquele cara na sua casa, né? Remido pelo mesmo Jesus que eu. A igreja tem que ser um lugar de gente assim, de reuniões assim, em que a gente não está só colado com gente parecida conosco. Inclusive, as nossas programações, elas têm que focar primordialmente naquilo que a gente faz juntos. É por isso que a gente ama o canto congregacional, porque a gente canta juntos. É por isso que a gente deve aprender as mesmas doutrinas. Na igreja não tem assim, desculpa, essa doutrina não é para você, quando você estiver no 3º ano de Igreja Redenção, então nós vamos ensinar essas coisas a você. Não! Você quer aprender as mais difíceis? Vamos lá, vamos começar falando delas, sem nenhum receio, sem titubear. Por quê? Porque nós somos unidos pela mesma fé. Você não está no último ano de teologia na igreja, não é? Nós nos dedicamos aos ministérios de serviço juntos. Já pensou que precioso? Nós temos pessoas que ajudam os diáconos, que não são diáconos e não são das mesmas idades dos diáconos. Aprendam a treinar suas crianças a servirem desde cedo, para que eles também sejam diáconos, ainda que não com o ofício, servos. Porque é isso que marca a beleza da igreja, é a sua diversidade unida pela mesma justiça que não faz distinção. O texto ainda nos ensina que essa justiça que não faz distinção, ela é uma justiça que provém do evangelho, não provém da lei. Ela é uma justiça evangélica, a gente diria, não uma justiça legal. Por quê? Porque Paulo não está usando apenas o argumento cronológico para dizer Abraão foi justificado antes da circuncisão, então portanto a circuncisão não foi o mais importante. Ele está usando na verdade o status de Abraão como fator determinante. Se você olhar para o versículo 10, ele não pergunta quando, pois, lhe foi atribuída, ele pergunta como, pois, lhe foi atribuída essa justiça. Isto é, como é que aconteceu dele ser agora justificado? Era quando ele estava circuncidado ou incircunciso? Observe então que a questão não é tempo tanto quanto status. Qual era o status dele? Ele é alguém incluído no grupo dos obedientes à lei ou não? Então a ideia aqui é mostrar que a circuncisão não foi fator condicionante, nem mesmo depois de justificado. A circuncisão é chamada no versículo 11 de um sinal, e esse sinal, a ideia é de que é uma marca externa, que também confirma que você está justificado pela fé, por isso que ela é chamada também de selo. Crianças, deixa eu ensinar uma coisa legal sobre selo. Quando o papai e a mamãe eram um pouco mais novos, bem mais novos, a gente ainda escrevia cartas de papel. Só que nem na época deles, eles entendiam para que servia o selo, porque eles colocavam o selo no lugar errado. A gente perdeu isso de vista quando a gente bota o selo nas costas da carta. O que são selos? São aquilo que fecham a carta, aquilo que deixa ela inviolável. Se você rasgar, é sabido que ela rasgou, não é? Hoje a gente tem uma ideia disso quando a gente pede pizza em alguns lugares. Já recebeu assim? Aquele selinho para dizer, se tiver rasgado, não receba a pizza, não é? Essa é a ideia. A ideia de selo é que confirma, assegura, garante. Então, se a circuncisão foi apenas a
confirmação, ela não é aquilo que de fato torna Abraão alguém de dentro, alguém aceito por Deus. A circuncisão de Abraão não pode ser contada como obra da lei, ela é apenas o selo da fé. Deus não trata gentio e judeu de forma diferente, ambos são alvos da mesma promessa. Inclusive a palavra promessa é bastante repetida no nosso texto, aparece no verso 13, no verso 14, no verso 16, no verso 20, a ideia de que promessa está sendo falada o tempo todo para contrastar com lei. Abraão não foi abençoado porque ele cumpriu a lei, mas porque ele foi alvo da promessa. Inclusive eu quero te lembrar da história de Abraão. Abraão recebeu promessa de que ele teria filhos como as estrelas nos céus. Aí o texto que a gente leu na liturgia diz que ele creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. E se diz, ótimo, Abraão está bem, nada. Capítulo seguinte, ele ouve a tal da Sara, que falou de uma tal de Agar, para ver se acelerava o processo de filho. Aí dormiu com a serva da esposa, e quando Deus aparece a ele não fala assim, vou botar você de castigo. Embora Deus tenha confrontado o seu servo, anda na minha presença e ser perfeito, ele repete no capítulo 17, as mesmas promessas do capítulo 15, por quê? Porque até o escorregão de Abraão, não afetou as promessas perenes e seguras de Deus para com ele. Percebe como isso é precioso? Você ser justificado por causa do evangelho, da promessa, e não por causa da sua obediência. Eu creio que a gente tem pelo menos duas aplicações a ponderar aqui acerca dessa verdade. Eu quero fazer uma aplicação mais vertical na nossa relação com Deus e outra mais horizontal na nossa relação uns com os outros. Eu diria que uma aplicação vertical seria a gente pensar que se a justiça atinge a todos, é porque ela não considera o desempenho de cada um como sendo o parâmetro para você ser abençoado espiritualmente. Isto é, o evangelho não está relacionado ao cumprimento de regras, ou o preenchimento de requisitos morais. Inclusive, eu preciso relembrar a você que não poucas vezes a gente distorce a palavra evangelho, quando a gente fala alguma coisa do tipo assim, viva o evangelho. Porque evangelho, na sua essência, é uma notícia. Ninguém lê o jornal na segunda-feira e vive a notícia. Você vive à luz da notícia. Então você não vive o evangelho, você vive à luz do evangelho. Você responde às verdades evangélicas. Por isso que o evangelho, ele é primeiramente uma notícia, antes do que uma ordenança. Ele tem ordens, mas primeiramente ele tem que ser crido. O evangelho é o anúncio que nos faz crer na verdade salvadora de Deus. Então, eu digo isso, sabe por quê? Não é incomum a gente falar assim, eu sei que Deus te perdoa, mas Ele quer que você viva o evangelho, irmão. E aí a gente distorce o evangelho e torna o evangelho mais um conjunto de regras, do que uma notícia tão acalentadora, e é uma notícia acalentadora. O evangelho para Abraão é porque mesmo depois dele ter titubeado na sua confiança, o Senhor Deus manteve as promessas. Por quê? Porque a boa notícia tinha chegado a ele. Ele foi alvo dessa notícia de justificação pela fé. Então, eu quero que você compreenda que quando você se relaciona com Deus, e Ele te traz uma boa notícia, uma boa nova, não é para simplesmente botar você no eixo, é para dizer que você é aceito, antes de ser exigido qualquer comportamento condizente. Você é aceito. Eu costumo dizer assim, a gente não tenta ser filho de Deus, a gente é filho de Deus. E como essa analogia é importante, porque por mais que os nossos filhos façam aquilo que nos desagrada, eles não perdem status de filho. Eu nunca encontrei um ex-filho, né? Não tem ex-filho. Fulano é ex-filho. Não, ele é filho. A gente pode se entristecer com ele, mas ele nunca perde o status. Com o nosso Deus é parecido, sabe? A gente nunca perde o status. A gente é sempre garantido pela promessa.
Agora, tem uma aplicação horizontal para isso, é o seguinte: se a justificação, ela atinge a todos indistintamente, então, eu preciso aprender a não tratar os meus irmãos segundo os seus pecados, porque isso seria tratá-los segundo a lei, e não segundo a graça. O que eu quero dizer com isso? O pastor Heber não está sendo contra a aplicação da disciplina eclesiástica, ela é necessária, mas eu quero que você entenda que eu não posso tratar as pessoas segundo o desempenho delas. Eu acho que eu vou me distanciar, depois do que ela fez. Entenda isso aqui: se eu estou dizendo que um povo é justificado pela fé, então todo aquele que professa a mesma fé que eu, deve ser tratado como irmão. O que eu faço com o irmão? Eu amo o irmão, eu confronto o irmão, eu socorro o irmão, mas eu sempre trato ele como irmão, não como gentil e publicano. Percebe a importância disso? É porque me ensina a não esperar que ele ganhe o meu apreço. Com frequência nós somos legalistas nas nossas relações. Você diz assim: você tem que primeiro conquistar a minha confiança, se diz assim. Seu legalista. Se ele é irmão, se ela é irmã, eu não tenho que conquistar a sua confiança, ela já tem que ser tratada com confiança. Significa que ela vai ser perfeita na relação com você? Não. Mas você não é com seu Deus, e Deus não te trata segundo os seus pecados, mas segundo as suas muitas misericórdias. Então aprenda a tratar o seu irmão como irmão. Você ama, você confronta, você socorre, mas ele é irmão. E você precisa aprender a não fazer distinção. Observe como essa justificação que não faz distinção, ela era a mesma no Antigo e no Novo Testamento. Isso é a maneira de Deus nos ensinar que esse método de salvação não sofreu alteração. Salvação sempre foi pela graça por meio da fé. A promessa de ser herdeiro do mundo, está lá no versículo 13, diz que não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. É uma promessa muito interessante, porque ela não aparece literalmente em nenhum lugar do Antigo Testamento. Mas eu creio que ela é a forma de Deus, do apóstolo, interpretar que a promessa da terra era tipológica da promessa de todo o mundo. Assim como o povo de Israel é um tipo de um Israel, de uma igreja multiétnica. Deixa eu repetir isso para ver se eu explico melhor. A ideia é a seguinte: quando fala que coube a Deus prometer a Abraão e a sua descendência que ele fosse herdeiro da terra, herdeiro do mundo, como assim? Deus não prometeu para ele uma terra com limite? Falou, norte aqui, sul aqui, leste aqui, sim, mas essa terra é um símbolo, é um tipo de todo o planeta. É por isso que nós reinaremos com Cristo sobre a terra. Por quê? Porque coube a Cristo e aos seus descendentes serem esses herdeiros. Agora observe como Paulo está falando isso de Abraão e aplicando isso para você, porque ele quer que você entenda que essas promessas não são só de lá, como se elas não tivessem a ver com nossa história. No versículo 23 ele diz assim: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. O que ele quer dizer assim? A história de Abraão e as promessas de Deus a Abraão são para você e para mim também. O Antigo Testamento não foi escrito só para contar história para criança. Ele não foi contado apenas como ilustração de verdades do Novo Testamento, e o importante é o Novo, não é isso. É para mostrar que, seja na dispensação antiga ou na nova dispensação, nós somos alvo da mesma graça justificadora. O apóstolo consegue conectar o cumprimento da promessa de Abraão com a ressurreição de Cristo, no final do capítulo 4. Então, isso significa que histórias do Antigo Testamento, eles preparam para a redenção em Jesus, e com isso eles conectam as histórias e a redenção em Jesus conosco. Então eu quero incentivar você a sempre ler o Antigo Testamento com essa lente, com esse prisma, de tal forma que você enxerga como essas realidades, elas apontam para cumprimentos maiores. Então, observe, Deus não simplesmente fez para Abraão a promessa de que ele seria uma nação. Mais do que isso,
A nação foi um tipo de uma igreja multiétnica. Ele não prometeu a Abraão simplesmente terra. A terra era um tipo de ser herdeiro de todo o mundo. A ideia aqui é que você recebe na história de Abraão a sua história. E sabe por que eu acho isso importante? Porque não poucas vezes a gente lê o Antigo Testamento achando que é a história de homens de Deus. Você fala assim: você viu o que Deus fez com Abraão? Você viu o que Deus falou com Abraão? Como se fosse só com ele. Você tinha que contar essa história para as crianças e para os adultos, como se fosse a história dos seus antepassados, porque de fato é. Você viu o que Deus fez conosco? Já pensou se a gente contasse assim? Vou te contar a história da minha família. Abre lá em Gênesis capítulo. A gente tinha que contar a história assim, porque é assim que o apóstolo Paulo nos conecta. Ele fala de Abraão e ele conecta conosco. Então a gente deve ponderar sobre essa mesma justiça salvadora que não sofre alteração, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Mas eu quero agora passar para a segunda parte do nosso texto, a partir do versículo 17, na segunda metade, até o final do 25, eu creio que Paulo explora uma das coisas mais ricas sobre a doutrina da justificação, que é a natureza dessa fé justificadora. Veja, o nosso texto, embora ele detalhe a história de Abraão, ele ainda está falando da fé justificadora, tá? Paulo não se perdeu. Paulo não é igual a alguns pregadores que leem o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto, né? Paulo tinha uma cabeça bastante lógica. Então você acha que não, mas no versículo 22 ele fala assim: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Ele está falando da mesma coisa que ele começou o capítulo 4. Então ele deu vários detalhes assim da história de Abraão, mas ele não perdeu o rumo, ele está falando da mesma coisa. E eu creio que ele traz muitos insights quanto à natureza dessa fé. Um dos insights é que essa fé não pode ser ignorante. Na época da Reforma, uma das brigas dos reformadores contra o catolicismo romano é porque o catolicismo romano aceitava a ideia de alguém ter fé implícita. Fé implícita era o termo técnico para dizer: eu não sei exatamente o evangelho muito bem, mas eu sou da igreja, tá? Eu acredito no que a igreja prega, então eu estou dentro, né? E os reformadores falaram: não, porque a Escritura não tolera uma fé ignorante. Observe como no capítulo, no verso 17, fala do conteúdo da fé. Abraão cria no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E depois no versículo 24 vai falar assim: e nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Veja que são maneiras de resumir o conteúdo da fé, tanto de Abraão como nosso. Por quê? Porque o que a gente crê é muito importante. E eu preciso destacar isso numa época em que as pessoas falam muito sobre muita fé, como se a quantidade de confiança sua é que contasse. A Escritura está mais preocupada com aquilo em que você crê, ainda que você tenha que dizer como aquele pai: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É em quem eu creio, o que eu creio, que é primordial. Fé não é um salto no escuro, como a gente já ouviu falar. Fé é um salto para a luz. Ela deixa a evidência dos sentidos para se apegar às promessas divinas. Fé é parecido com dirigir na neblina. Você sabe que tem estrada, mas você não está vendo. Você sabe que o GPS está dizendo para você que tem estrada, mas se perguntar, você está vendo 150 metros na sua frente, você não está. Ah, mas não está mesmo. Mas ninguém para, você sabe, ter que parar na neblina é um perigo, né? Então você continua, mas você está vendo? Não. Mas você é louco, você continua? Claro. Mas tem um buraco? Acho que não tem. A gente continua porque a gente crê que tem estrada na frente, que a gente não vai ser engolido por um buraco. Fé é assim. A gente muitas vezes não enxerga todos os detalhes que estão adiante de nós, mas nós cremos na promessa divina. É por isso que a Escritura nos convoca a vivermos por fé, não por vista. Por isso que a justificação pela fé, não pelo que nós vemos.
Sabe, queridos, eu estou falando aqui do conteúdo da fé, porque eu quero que você entenda por que esta igreja, pela graça de Deus, preza a pregação e o ensino da palavra. Nós não podemos ser crentes marcados por ignorância. Ignorância não é admitida na adoração a Deus. Por exemplo, quando Jesus confrontou a mulher samaritana, ele fala assim: vós adorais ao que não conheceis. Jesus não está dizendo e tudo bem, está dizendo isso é muito ruim, porque não dá para você adorar quem você não conhece. Não adianta você dizer assim, mas eu creio de coração. Se você desconhece, a sua adoração é enganosa. Não adianta crer com sinceridade, se você crê erroneamente. Então seja zeloso, seja zelosa por conhecer mais a Deus e a sua justificação pela fé. Afinal de contas, a gente não consegue sequer adorá-lo se a gente não o conhece. A gente não consegue refleti-lo em nossos relacionamentos familiares se a gente não conhece. A gente não consegue fazer missões adequadamente se nós não conhecermos o Senhor verdadeiramente. Então o conteúdo da fé é importante. Mas nosso texto não fala só do conteúdo. Ele não ressalta apenas o conhecimento da verdade. O texto vai dizer no versículo 18 que Abraão esperou contra a esperança. No versículo 19 fala que ele creu sem enfraquecer na fé. E no versículo 20 vai dizer que ele não duvidou. Do que esses textos estão falando? Eles estão falando que Abraão estava plenamente ciente das suas limitações e as de Sara, isto é, Abraão não é um tolo que crê em Deus e acha que agora vai ter vigor para ter muitos filhos. Ele sabe que o corpo dele já é amortecido e o de Sara também. Ele tem plena ciência. Então, ter fé não significa ficar cegado. A natureza dizia para ele que ele não tinha possibilidade de ter um filho natural com Sara, mas ele creu no Deus que torna impossíveis possível. Então, esse relato, ele é muito importante porque ele parece, no primeiro momento, gerar um choque com a história de Abraão. Você deve se lembrar que quando Deus revelou a ele as promessas em Gênesis 17, o texto fala que Abraão meio que titubeou e ele riu. Ele diz assim: Deus abençoe a Ismael, como quem diz, Senhor, Ismael já foi um fenômeno, então o Senhor abençoe Ismael, que eu acho que não vem mais depois dele. Deus fala: eu vou abençoar Ismael, mas na verdade as promessas especiais eu vou reservar para o filho que você vai ter com a sua esposa. No primeiro momento Abraão ri, e depois Sara ri, num outro momento da história. Então você fala assim: como é que Paulo pode dizer que ele creu sem duvidar, sem enfraquecer na fé? Me diz, Paulo não leu Gênesis. Calma, isso aqui é Paulo, tá? Ele lia e conhecia esse texto de trás para frente. Eu acho que ele está ensinando para a gente uma coisa muito, muito importante. Paulo não está mostrando que Abraão nunca duvidou, porque isso seria um exemplo inimitável. Você vai dizer: mas eu não sou Abraão, pastor, eu já duvidei. E aí Abraão ia ficar como aquele exemplo inatingível. Não é isso que Paulo quer conquistar nesse capítulo. Então, a ideia não é que Abraão nunca tenha tido conflito. A ideia é que a sua fé triunfou sobre a sua dúvida. Abraão, após esse momento, ele ainda fraqueja mais, mas ao final, a sua fé triunfa. Então, em outras palavras, a genuinidade da fé, ela é medida pela sua perseverança, diz a Confissão de Fé, capítulo 14. A nossa fé não é medida pelo meio, ela é medida pelo final dela. Se ela chega no alvo, ela é verdadeira. Então, antes que você pense que Abraão era aquele cara assim, inabalável, aquele que entrega filho para ser oferecido no monte, você fala assim: pastor, não dá para bater isso. Quero que você entenda que Deus teve que amadurecer um homem incrédulo, que 2 vezes falou que a esposa não era esposa, que riu quando Deus falou que faria maravilhas no ventre da sua esposa, que dormiu com a serva porque não acreditou que ele mesmo podia ter filho. Esse é o Abraão que titubeou, mas ao final
ele permaneceu com o Senhor. Durante todos os seus tropeços, ele nunca largou o Senhor. Então a sua fé, ao final, ela triunfou. É por isso que Paulo fala dessa forma. E eu quero encorajar você a pensar da mesma maneira. Que a fé que você e eu temos que ter, é uma fé que persevera, ainda que ela tropece. É uma fé que continua até o alvo final. Inclusive, a fé de Abraão teve não apenas conhecimento do Deus de promessa, mas convicção e confiança. E eu quero destacar essas 3 palavras porque elas são muito importantes para o legado que a reforma protestante nos deixou. Essas 3 palavras, conhecimento, certeza ou convicção e confiança, eram as 3 palavras que os reformadores usavam para falar da fé. A fé ela tem que ter esses 3 elementos. Não dá para ser uma fé que não conhece o Senhor, tem que ter conhecimento. Não dá para ser uma fé que o tempo todo não acredita que é verdade. Não, eu sei quem é o Senhor, mas não acredito no que Ele falou. Não dá. Tem que ser uma fé que tem certeza, convicção. Mas os reformadores disseram que mais importante ainda do que conhecimento, do que certeza, a fé ela tem que ter confiança. Hoje a gente leu uma pergunta do Catecismo de Heidelberg aqui no culto. Na sua pergunta de número 21, é dito que a fé, a verdadeira fé, é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera esta fé em meu coração por meio do Evangelho. Olha como o catecismo falou da importância não só do conhecimento, da certeza, mas da confiança. Uma fé que não confia, não é humilde. Por quê? Porque ela questiona a palavra do próprio Deus. Quero que você entenda isso. Uma fé que não descansa na graça, ela é soberba, porque ela não aceita aquilo que Deus escolheu te dar, ela não sossega. Perceba como a confiança, ela honra o Senhor, não tem a ver só com quanto você crê, ela honra o Senhor, porque ela se joga e depende do Senhor. A confiança é a fé em plena atividade. Eu acho que Tiago nos deu boas dicas para a gente entender o que é fé verdadeira. Lembra aquele texto de Tiago 2, em que ele fala de fé e obras e tal? E às vezes a gente acha que esse texto meio que está em contradição com Paulo, mas na verdade ele enriquece a tratativa de Paulo. Eu quero dizer como nesta noite. Olha só, Tiago pergunta assim: crês tu que Deus é um só? Aí a resposta que ele está esperando é sim. Aí ele diz: fazes bem, até os demônios creem e tremem. Como quem diz, se você crê na verdade, parabéns, você está no time dos demônios, por enquanto. Aí eles também creem que Deus existe. E eles até tremem diante de Deus. Percebe que, ao dizer que eles creem que há um só Deus, significa que eles têm conhecimento da verdade. E não só isso, eles têm uma reação emocional a essa verdade, porque eles sabem que ela é certa. Então, pasmem, até os demônios têm conhecimento e certeza. Mas o que é que eles não têm? Confiança. Eles não confiam. Semelhantemente, alguns crentes parecem até conhecer o suficiente. Dizem ser verdade e até se emocionam com esta verdade. Mas muitas vezes não descansam suas vidas nessa verdade. E eu quero desafiar você a compreender que não adianta você conhecer a verdade, não adianta você dizer, eu acho que isso é a verdade, eu tenho certeza que é a verdade, se você não descansar, você precisa confiar. Uma outra história contada por Tiago ajuda a gente ainda mais, quando ele fala sobre Raabe. Lembra que Raabe, a história diz que Raabe, junto com todo o povo de Jericó, ouviu dos feitos de Deus por Israel. Então, eles estão temendo o que o Deus de Israel está fazendo, porque a notícia correu. Mas não é só Raabe que tem conhecimento do que Deus de Israel faz, todo Jericó tem. Ela diz isso para os espias. Além de conhecimento sobre esse Deus, todos eles tiveram muito medo diante dessa notícia, porque eles sabem que ela é certa. Porém, Raabe, ela é destacada, porque ela descansou na aliança feita com os espias. Só ela
confiou, se entregou a esse Deus e agiu em conformidade com esse descanso. Percebe? Como a natureza da fé envolve não só conhecer a Deus, não só ter certeza de que isso é verdadeiro, mas confiar nele. Confiar no Deus que vivifica os mortos. Eu quero terminar falando dessa frase, que é tão importante no final do capítulo 4. O conteúdo da fé diz respeito a crer num Deus que vivifica os mortos. Versículo 17 fala isso. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa ideia de chamar à existência as coisas que não existem parece que está falando da criação, né? Deus disse, haja e houve. Mas eu creio que a ênfase é naquilo que Deus, no poder que Deus tem para tirar vida daquilo que está morto. O ventre de Sara estava amortecido, Deus falou, haja e houve. Abraão não tinha mais condições de gerar filho, Deus falou, haja e houve. É nesse sentido, Ele é o Deus que tira vida de onde tinha morte. Então, ele pega essa história de um corpo sem capacidade reprodutiva para mostrar como a gente tem que colocar esperança naquele que tira vida do que está morto. É nesse sentido que a história de Abraão se conecta com a história de Jesus. Paulo consegue pegar esse insight e dizer assim, Deus fez vida sair de onde estava morte, havia morte. A mesma coisa que acontece com Jesus Cristo. Aí você pergunta, pastor, mas por que ele falou de ressurreição no final da história, se ele está falando de justificação pela fé? A maioria de nós pensa em conectar com a cruz, né? Mas por que a ressurreição de Jesus está conectada com a justificação? Versículo 25, do nosso capítulo 4, fala, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Qual é a ideia aqui? O que a ressurreição faz para a nossa justificação? Eu quero te explicar assim, ó. A ressurreição é o Pai ratificando de que o sacrifício do Filho foi aceito. Você lembra quando Paulo fala assim, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé? Por que é vã a nossa fé? Porque significa que ele não foi aceito, ele continuou na morte. A nossa fé só é validada se há ressurreição. A ressurreição é o Pai colocando o Filho em posição de poder e autoridade. Existe uma doutrina muito bonita na nossa teologia, que diz que antes de tempos eternos, houve uma aliança entre Pai e Filho. Essa aliança intertrinitária é chamada de Pacto da Redenção, em que Deus fez promessas. Aí você diz, pastor, onde está isso? Tito capítulo 1, verso 2, fala que a vida eterna foi prometida antes dos tempos eternos. Você estava lá? Acho que não, né? Nem os anjos estavam lá. Para quem que Deus prometeu? Só pode ter sido para Ele. Foi uma promessa intertrinitária. E Jesus Cristo agiu crendo nessa promessa. Aí você diz, de onde você tirou isso, pastor? Em Hebreus 12 fala assim, que Jesus, tendo em vista a alegria que lhe estava proposta, ele suportou a ignomínia da cruz. Tendo em vista a alegria que lhe estava proposta, o que é isso? Deus prometeu que ele teria triunfo, mas ele teria que passar pelo horror da morte, pelos seus e meus pecados. Então ele creu. Jesus é o crente excelente. E a sua ressurreição foi Deus o Pai confirmando, declarando que Ele é merecedor de toda a recompensa. Portanto, a ressurreição de Jesus é a sua aprovação diante de Deus e dos homens. E a aprovação de Cristo é a nossa aprovação. Por quê? Porque a gente está em Cristo. Isto é, você e eu somos aceitos por Deus, que a gente vem agarrado na comitiva de Jesus, entendeu? Ele entra no Santo Santo, você está grudado na roupa dele, aí você pode entrar. Quando você desgrudar dele, você não pode entrar mais. Então você só tem um jeito de ser aceito por Deus, é se você está preso a Jesus, e Ele te prendeu com laços de amor. Queridos, eu quero terminar dizendo por que isso é tão precioso, por que isso é tão bonito. É porque se Jesus foi aprovado e você está em Cristo, então não tem nada que você pode fazer que vai merecer a sua reprovação diante de Deus. Se você creu em Cristo, você é dele.
E Deus te aceita com a alegria que Ele aceita o seu filho perfeito. Imagina você diante da presença de Deus, com tudo que você fez, mas eu não sei nem metade do que você fez, nem seu pastor sabe, só você sabe, do que você lembra, tem o que você não lembra também, e Deus te recebe como se você fosse o próprio Filho perfeito. Então, se Jesus foi aprovado, você foi aprovado. Se Jesus foi confirmado na promessa, as promessas de Deus foram confirmadas a você. Então não há mais o que temer. Sabe, essa é uma das coisas mais bonitas da nossa teologia. É que agora a gente pode viver sem medo das coisas que nos tornam feios. Eu gosto muito de uma história, eu quero terminar com ela. Gosto muito de uma história que está registrada lá em Atos, capítulo 19, que diz que Deus usou o apóstolo Paulo para pregar entre os de Éfeso, e diz que muitos dos que creram eram praticantes de magia. Qual foi a resposta deles? Foi trazer à praça pública os livros de magia, que custavam uma fortuna, e eles queimaram esses livros de magia. Só que o texto fala uma outra coisa, diz que eles confessaram uns aos outros seus pecados. No contexto de magia significa, fiz macumba contra você, queria a sua morte, ou outra coisa assim, maldosa. Mas, olha que coisa impressionante, quando você experimenta os deleites de ser justificado pela fé, perdoado no sangue do Cordeiro, aprovado mediante a ressurreição de Jesus, você não tem mais vergonha de contar seus pecados àqueles a quem você queria mal. É por isso que aconteceu um negócio fantástico. O que antes estava escondido foi revelado, porque eles não tinham mais vergonha de confessar os seus erros, eles não tinham mais temor, eles já eram aprovados por causa de Jesus. Minha oração é que você aprenda não só a se relacionar com Deus, com isso em mente, mas aprenda a se relacionar com o próximo, com isso em mente. Você foi justificado pela fé. Não significa que todas as nossas relações com as pessoas são perfeitas, mas significa que nada, se você está em Cristo, nada vai merecer a sua reprovação. Você já foi aprovado, você já está dentro. Agora aprenda a curtir o deleite de agradar o seu Pai. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós sabemos que Tua palavra tem muitas riquezas, e eu não posso explorar todas elas adequadamente, mas o Teu Espírito pode nos fazer descansar nas verdades que foram anunciadas. Então, naquilo que eu não consegui explicar bem, eu não consegui aplicar devidamente, que o Teu Espírito leve isso mais profundamente aos corações dos Teus filhos. E aqueles que foram impactados pela Tua verdade, concede a eles a alegria de ver a Ti, e a beleza do Senhor, e as glórias do Teu Cristo, e que Ele tenha motivos ainda mais fortes para Te adorar nesta noite. Que saiam daqui desejosos de conversar sobre esse presente, sobre essas promessas, sobre essas verdades, que isso encha o coração deles de alegria, e mova as conversações santas no meio do Teu povo. É o que nós Te pedimos, e Te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém.